Fala galera do YouTube, hora de aprender mais Power BI e funções DAX. Eu sou a JR e bem-vindo de volta ao canal JR Office. E hoje vamos de funções DAX aqui no Power BI. Hoje irei trazer para vocês três funções que é de quantidade mínima. É a min, min-a e a min-x. São bem parecidas, mas com características diferentes, né? Tem os seus objetivos e você conhecê-los vai te trazer benefícios quando você tiver que usar alguma função desse tipo. Tá? Então é extremamente importante você saber a diferença entre elas, tá? Para não se confundir na hora de escolher. Então bora lá. Vamos começar aqui pela min, né? Então como que é a min? A min ela vai pegar, ela pode pegar até duas tabelas ou duas expressões e comparar qual é o valor mínimo entre elas, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem aqui a quantidade de saídas realizadas, tá? Eu coloquei ali min ou max, pode ser min aqui, e o total de KMs rodados, tá? Então, qual que é o valor mínimo entre eles? Então, provavelmente é o total de km aqui rodados, tá? Então são valores distintos. Imagine você uma quantidade vendida em 2021 e uma quantidade de 2022, por exemplo. Qual é o valor mínimo entre essas duas tabelas, ou duas expressões, né, que você montar? Aí ele vai te trazer. Essa é a função min, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó, na estrutura, quando você coloca min. Então, olha lá, o nome de uma coluna ou uma escala e aí depois a 02, tá? Então você tem essas duas opções. Então você coloca aqui, eu trouxe o total de KMs rodados e o total de receitas, por exemplo. Olha lá. Então ele me trouxe ali um valor mínimo entre essas duas expressões. A min A, ela é um pouco mais simples de entender. Por quê? Ela só é somente uma coluna que você vai escolher e ela vai trazer o valor mínimo dessa coluna, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui da calendário, né? Qual é o valor mínimo da calendário? Então ele trouxe 1/1 de 2021 e ainda coloca o horário, que é o formato que tá, tá? Então essa é o menor valor da minha tabela calendário. Se eu vier aqui na minha calendário, ó lá, é 1/1 de 2021. Começa exatamente nesse dia. Tá? Então a min não tem muito segredo. Então quando você quer descobrir qual é o valor menor daquela coluna, você vai usar a min A. Tá? E a min X é algo mais específico, mais elaborado, onde você pode usar outras funções. Eu recomendo você usar sempre uma filter com a min X. Vai ter mais sentido para você usar a min X. Então, olha como está a estrutura aqui da min X. Né? Então, ela vai te pedir uma tabela e uma expressão. Esses são os parâmetros. Beleza, aí você vai trazer uma tabela. Então, o ideal é você trazer uma tabela filtrada. Por isso que eu coloquei a filter. Então, eu peguei aqui a filter em serviços realizados e filtrei pelo município de São Paulo. Olha aqui. E qual foi a expressão que eu usei? Total de receitas. Então, em São Paulo, qual foi o meu valor mínimo de receitas atingido? Foi de R$ 40. Esse foi o valor mínimo de toda a tabela, tá? Por São Paulo. Então vamos montar essa min-x aqui.
Então, min_x, vou abrir aqui. Então, lá, quais são os parâmetros? Tabela e expressão. Então, vamos colocar filter. Qual que é a tabela? Serviços realizados. O que você quer filtrar nos serviços realizados? Eu quero filtrar o município. Então, põe aqui muni, ele já aparece para mim ali. Igual a São Paulo. Fecho. Qual que é a expressão que eu quero usar? Eu já tenho uma expressão pronta aqui. Então vamos lá, total de receitas, né? E fecho. Pronto. Essa é a função min_x, pessoal, tá? Mostrando aqui, então, temos a min, min_a e min_x. Recapitulando, a min, você pode comparar até duas expressões ali e ver quem é a menor, tá? Também você pode colocar uma só e descobrir qual que é o menor valor. Mas para isso o ideal é a min_a, que ela vai pegar exatamente aquela coluna e vai trazer o menor valor, tá? Essas são as diferenças entre a min e a min_a. A min_x é algo mais elaborado, onde você consegue pegar uma tabela filtrada e ainda fazer alguma expressão com ela, trazer alguma conta, né, para você trazer o seu resultado mínimo do que você espera, tá? Então é isso. Espero que tenha sido claro aqui nesse vídeo. Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, perguntem, tá? Deixe comentário. Se curtiram o vídeo, deixe o like para ajudar o canal. Compartilhe com os amigos, que é bem importante. E não esqueça de ativar o sininho, tá legal? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!